primeiro a gente teria que avaliar quem são os usuários, né? Inicialmente dá para dizer que seria a população total de Pernambuco que deveria ter interesse no assunto, porém no mundo ideal nem todo mundo tem esse interesse, né? Porém no mundo real nem todo mundo tem interesse, né? Na realidade o site se volta ao fim para um público mais escolarizado. Quais conteúdos que esse público busca? Bom, poderíamos listar, né? Pesquisa do andamento de projetos, conteúdo sobre leis, informações sobre a instituição e saber o que está acontecendo na Assembleia, as notícias, né, da instituição. Quais seriam, então, os contextos de uso? Seria uma pesquisa mais aprofundada que pode ser realizada no PC ou mais rápida via celular. Navegabilidade. Em primeiro lugar, a gente pode notar que a home ela é um pouco confusa. Tem muitos assuntos que se dispersam e não dá para saber exatamente onde olhar. A gente tem aqui a TV, a rádio, né, que se mistura com as notícias. As notícias têm esse carrossel e depois aqui embaixo também essas pequenas notícias. Logo abaixo a gente tem publicações, galeria de imagens, mais esses ícones aqui que alguns se repetem, né? Tem algumas publicações, pedido de informação, um pequeno sitemap, que na verdade não é totalmente listado, né? Todos os tópicos não são listados, e logo abaixo um rodapé. O que poderia ser feito? Em primeiro lugar, nas notícias, né, principais, a gente poderia deixar só esse carrossel, que ele é bem indicado, que ele vai passando algumas notícias. Poderia dar mais opções, passar pelo menos 4 notícias aqui, no caso passam 3, e retirar esse espaço dessas pequenas notícias abaixo, que elas são notícias classificadas como menos importantes do que as que estão no rodapé. Aí, no caso, sobraria, né, esse espaço aqui logo ao lado da enquete. Abaixo, essas publicações aqui, a gente poderia realocar. A gente poderia excluir essa fileira, esses ícones, deixar só o diário oficial aqui em cima no lugar de uma notícia que a gente já havia considerado a sua exclusão, e as demais a gente poderia adicionar nos menus acima. No caso, poderia incluir o diário oficial aqui, e aqui ao lado a gente poderia retirar tanto essa janela aqui para a TV Alep, quanto essa para a Rádio Alep. Aí na Rádio Alep ficaria a notícia principal da Rádio Alep e esse mais notícias abaixo. A TV Alep poderia ficar aqui como um ícone clicável que você poderia clicar, e essa aqui ficaria para o Diário Oficial. Essa galeria de imagens, ela ficaria logo abaixo. E esse ver todas, a gente poderia deixar ele clicável aqui no Galeria de Imagens, no nome, e as demais elas se abririam assim como elas aparecem hoje. Esses itens abaixo da galeria de imagem, eles ficam um pouco confusos logo abaixo, então seria interessante colocá-los também aqui nesses menus, distribuí-los nos menus. A gente tem também aqui esse pequeno sitemap, que na verdade ele não inclui todos os itens do site, e logo abaixo esse rodapé. No caso, eles poderiam se manter. Um segundo problema que a gente pode apontar é aqui no menu, que a gente vê que ele está se repetindo. A gente tem parlamentares e a pesquisa parlamentares. E tanto a pesquisa, se você clicar, tem cada um dos deputados, você clica num deputado, ok. Mas se você clicar aqui em parlamentares, você também vai cair em todos os deputados. Então, como aqui cai nos deputados e você faz a seleção até pelas fotos, seria mais interessante manter ele só aqui no menu e retirar essa pesquisa. Um terceiro problema está relacionado à rotulação. A gente tem aqui alguns rótulos que se repetem, que existe mais de uma navegação para o mesmo assunto, né? Esse caso aqui foi parlamentares, que tem tanto na pesquisa, quanto um menu, quanto proposições, né? Que é a pesquisa aqui dos projetos e das indicações que estão tramitando aqui na Assembleia. Elas se repetem tanto aqui, quanto em um dos itens desse menu aqui, né? Proposições.
Como é uma pesquisa importante, a gente, no caso, poderia manter ela aqui, não manter esse número, né? Pesquisa que já escreve que seria uma pesquisa por número, por nome ou talvez por deputado, mas retiraria ela aqui desses tópicos. Já no caso dos parlamentares, fica interessante colocar aqui porque abre a opção para você clicar em cada um deles. E aí retira essa pesquisa aqui, aí no caso, esses itens de pesquisa se alargariam. A gente tem um item que ele está um pouco distante, que ele poderia ter mais destaque. Ele fica em institucional, história da Alep, e existe aqui esse museu virtual, que tem a possibilidade de conhecer os presidentes, o palácio, fazer conhecer alguns projetos. Nesse caso, o museu virtual poderia entrar diretamente aqui, como um dos itens do menu, né? Porque ele não está listado. Você tem que entrar em História da Alep e clicar mais uma vez aqui. O diário oficial que a gente convencionalizou de que ele poderia vir aqui nessa parte em destaque do site, logo abaixo do carrossel de notícias, ele também poderia estar listado aqui em institucional, né? Uma segunda opção, considerando a importância desse item para os cidadãos buscarem. Outro problema de rotulação está aqui em serviço de informação ao cidadão, e abaixo ele está como SIC, né? Então seria interessante dar uma padronização nesses nomes. Um quarto problema seria o problema com a busca nas proposições. Por exemplo, quando eu busco por nome, palavra-chave, coloco uma palavra-chave, ele cai aqui nessa divisão por autores, requerimento, data da publicação, aí eu tenho que entrar em cada uma delas para identificar se realmente correspondeu ao tema que eu estou procurando. Isso dificulta a navegabilidade. No caso, seria então interessante, talvez, por exemplo, adicionar alguns mouse-overs que colocam o cabeçalho, né, da proposição. Ou então já listar um pequeno resumo de cada uma delas numa outra coluna aqui. E aí ele seria organizado pela relevância dessa coluna. Um último problema aqui na galeria de imagens, ela só dá esse tema, visita de cortesia ao Corpo de Bombeiros, e ela não descreve o resto. Então eu teria dificuldade de navegar até encontrar o tema que eu estou procurando. E também, quando abro a foto, ela não me dá uma opção de voltar, eu tenho que voltar pelo próprio navegador. O site da Alep, ele é fácil de usar? A gente pode avaliar primeiramente a enquete. Quando você clica e vota, ele não dá as opções, né, que foram dadas anteriormente. E quando você passa o mouse em cima, ele está com esse nome aqui quebrado. A não ser que você entre no link de todas as enquetes, e aí você consegue visualizar, incluindo o não tem opinião formada, que não aparecia anteriormente. Então, esse item poderia ser solucionado aumentando essa caixa de texto ou diminuindo o tamanho dos textos, além de acrescentar, né, a opção não tem opinião formada. Um outro item de usabilidade é a falta de espaço para o internauta se expressar. Quando você entra aqui numa notícia, por exemplo, você não teria aqui embaixo um espaço de comentário, né, que poderia ser algo de interesse, né, interesse de uso pelos usuários. Uma possível solução, então, seria adicionar essa área aqui para esses comentários. Considerando as 10 lições de Steve Krug para avaliar a usabilidade de um site,
Uma delas diz que não se pode desperdiçar o tempo do usuário, né? O uso da web ele é feito exatamente para se poupar tempo. Então, nós avaliamos que demora-se muito tempo para entrar no site. Ele é um site pesado, demora para carregar. E isso pode ser principalmente por conta do tamanho das imagens. Todas essas imagens estão em alta qualidade e um tamanho médio de 10 megas. Então, considerando que existe um arquivo gigantesco de todas as atividades que acontecem na Assembleia, isso pode estar tornando o site muito pesado, dificultando a usabilidade. Outra regra é aquela que diz que não pode haver conversa fiada, né? Um exemplo seria encurtar o número de cliques possíveis. Bom, se a gente quiser avaliar aqui as licitações, a gente vê que você tem que entrar em transparência, até aí tudo bem, está bem enquadrado. Porém, você entra aqui em licitações e em contratos. Clica uma vez. Aí vai ter a opção licitação e a opção contrato. Eu entro em licitação. Aí você ainda tem que clicar em consultar as licitações, que vai abrir para uma outra página. O que seria possível para solucionar isso seria transparência, fazer uma divisão dessas licitações e contratos, desses itens. Quando você clica em licitação, ele já cai para esse site. Um princípio de usabilidade reconhecido, um princípio heurístico, né? É a equivalência entre o sistema e o mundo real, que seria a linguagem do usuário, né? Um foco na linguagem do usuário e não na linguagem do sistema, com palavras, frases e conceitos familiares a ele. Quando a gente vem aqui em legislação, a gente encontra esse alep legis. O que seria um alep legis? Quando você entra, todo um repertório da legislação estadual de Pernambuco. E como é uma marca, né, como se fosse uma marca esse alep legis, aqui ele não está muito bem explicado. Então seria mais interessante talvez dizer aqui leis de Pernambuco ou conjunto de leis de Pernambuco, para o usuário se situar melhor. Outro ponto que merece atenção é quando você vai fazer a pesquisa aqui de proposições, você tem essa classificação em projetos, requerimentos, indicações e pareceres. Isso não necessariamente é muito claro, né, para o cidadão, para o internauta. Então, faria mais sentido fazer uma busca temática, por exemplo. Talvez deixar essa por número, que algumas pessoas já têm essa informação, mas aqui você já clica o número, você não precisa selecionar um número. Fazer uma busca temática, e a primeira busca já ser por tema, né? Porque aqui tem algumas opções que não são muito úteis para um público que não tem tanto conhecimento. Se já foi distribuído para a comissão, se foi emitido pela comissão, isso aqui não é necessário. Isso é um conhecimento muito técnico que, às vezes, mesmo quem acompanha as atividades da casa não sabe necessariamente se já foi enviado para a comissão ou não. Outro critério que determinaria se um site ele traz uma facilidade de uso seria uma facilidade da pesquisa. Se eu entro aqui e quero pesquisar imagens, eu só tenho acesso a esse carrossel que me diz sobre a visita cortesia ao Corpo de Bombeiros, por exemplo. Mas quando eu entro, além de eu estar com a imagem, né? Ele diz, essa galeria de imagens, ela só me diz, por exemplo, uma visita de cortesia ao Corpo de Bombeiros. Porém, quando eu entro em ver todas, que eu talvez teria mais informações sobre cada uma das fotos, eu tenho a data, o fotógrafo, mas eu não tenho as pessoas que estão nelas, né? Então, o sistema de busca, tipo, a facilidade de busca de personagens específicos não existe, né? Poderia pesquisar só por parlamentares, comissões, pastas ou fotógrafos. Talvez se eu tivesse mais uma opção, uma solução seria deixar mais uma opção, né, de fazer uma busca pela pessoa. E aí, no caso, a pessoa poderia escrever aqui. E para que isso aconteça, né, essas pessoas têm que ser classificadas, né, tem que haver esse tagueamento.
acessa o sitemap, ele indica a existência desse aplicativo SIGALEP, que é um aplicativo para se fazer acompanhamento de matérias legislativas. Porém, ele indica aqui a existência para o aplicativo no Android, né, no sistema Android. Para iOS, você até tem acesso. Ele está disponível. Mas para Android, ele não está disponível. Então, não teria por que ele estar disponível aqui. Na verdade, o ideal seria que estivesse disponível para os dois sistemas, até porque o Android é utilizado, segundo algumas pesquisas, por metade da população. Até porque o Android, segundo pesquisas, é utilizado por mais da metade da população, especialmente a população de renda mais baixa. Considerando que esse público teria mais interesse ainda no bom andamento do serviço público, ele teria que estar disponível também para Android. No caso de não estar, ele não deveria estar listado aqui. E o aplicativo SIGALEP você não encontra com facilidade no menu. Não está aqui em transparência, legislação, publicações. Você não encontra ele no menu, né? O que não faz muito sentido. Essa situação também chama atenção para a interface mobile, né? Como que seria essa interação com a interface mobile? Na verdade, ela não é adaptada. Ela é o site completo, disponível na tela do computador, com a legibilidade bastante prejudicada, a usabilidade, né? Quando você tenta acessar as coisas, tem uma dificuldade por conta do tamanho, e a interação também é prejudicada por conta disso, né? Os elementos clicáveis são muito pequenos e você pode clicar em qualquer outro lugar além do que você está procurando. Em relação ao affordance, a gente tem aqui alguns pequenos casos de affordance um pouco repetitivo. Esse ícone aqui ele já é consagrado que é um telefone, não precisa estar escrito fone. Isso aqui já é consagrado que é um e-mail, né? Não precisa estar escrito e-mail, até porque tem um endereço com um arroba. Uma outra situação é essa lupa em que se encontre na Alep. Quando você passa em cima, encontre na Alep o que você procura. Uma solução possível seria deixar só a lupa mesmo, e aí quando você clica, mantém então esse o que você procura. Essas situações então são relacionadas, né, ao affordance metafórico. Na verdade, ele é um affordance, não que ele não está dando conta do significado, mas que ele está repetitivo, né? É um excesso que poderia ser eliminado. Uma outra situação seria verba indenizatória, né? Esse I de informação, ele não se relaciona tanto com verba indenizatória. Poderia estar, por exemplo, um cifrão, né? Alguma coisa relacionada ao dinheiro. Um outro ponto a se abordar se relaciona àquela definição da interação do tipo conversa. Mas, na verdade, não é um problema, mas é algo que poderia se complementar. E se instituir essa interação do tipo conversa é algo relacionado ao bot. Como que se usaria um bot aqui? Como temas legislativos eles têm muitos termos técnicos, comissão, nem todo mundo sabe o que é uma comissão, né, de parlamentares. Ou então, deixa eu encontrar aqui. Aqui se fala em ação popular coletiva. O que seria uma ação popular coletiva? Né? O que é uma audiência pública? O que é uma frente parlamentar? O que seriam esses termos, né? Por que não ter um bot aqui do lado para a pessoa interagir fazendo perguntas sobre termos específicos, né? Esse bot poderia trazer a primeira pergunta. Tem dúvidas sobre alguma expressão? Pergunte aqui. E aí, nesse caso, teria que ter um cabedal muito grande, assim, de banco de dados, né? Teria que ser um banco de dados bem completo que daria conta desse repertório de palavras e expressões legislativas. Mais um ponto aqui relacionado à interação nos remete àquela situação em que a interação depende também do nível de conhecimento do usuário. A gente já abordou a questão aqui das proposições terem um tipo de busca muito complexa e que elas exigem um nível de conhecimento que às vezes
nem mesmo quem está trabalhando aqui ou que tem um contato muito próximo com as atividades da Assembleia sabem. Por exemplo, como eu vou determinar, vou saber, assim, inicialmente, para fazer essa busca, se um projeto foi distribuído para a comissão, se ele foi emitido para a comissão, né? Ideal seria uma busca mais temática ou, talvez no máximo, uma busca por número para quem já está acompanhando um projeto, né? Então, esse nível de conhecimento exigido do usuário para que haja essa interação, essa busca com sucesso, ele é muito excessivo. A gente pode desconsiderar, então, retirar essas opções aqui e deixar em opções mais próximas do nível de conhecimento do usuário. A questão do feedback, né? O usuário deve ser informado sobre o que está acontecendo. Bom, quando eu entro aqui no serviço de informação ao cidadão, fez aqui só um teste, adicionando as informações obrigatórias, que ele indica, sim, o que deve ser feito. Concordo. E ele dá, sim, uma resposta, né, sobre o que está acontecendo em relação àquilo. Mas poderia ser uma resposta mais completa. Como esse é um serviço de pedido de informação, ele poderia dizer alguns prazos para a resposta, como que é a tramitação desse pedido de informação. Poderia ser mais completo, né? Não que não exista, mas ela poderia ser mais completa.